O cerco. Parte 2. Neia engoliu o refluxo estomacal enquanto caminhava em direção ao quarto do rei feiticeiro. Ao fazê-lo, uma acidez intensa se espalhou por sua boca. Ela pegou o odre amarrado ao cinto e bebeu a água. A água tinha um gosto ruim, já que era contaminada pelo odor do couro que a continha, mas ajudava a reprimir a sensação de queimação em sua garganta e o mau gosto em sua boca. No entanto, a raiva ainda permanecia no peito de Neia e seu rosto ainda estava pálido. Ela recordou a cena de revirar o estômago que ela não conseguia esquecer, mesmo que quisesse. O exército demi-humano cercou a cidade por 3 dias inteiros agora. O inimigo não atacou nem tentou negociar, simplesmente deixaram o tempo passar. Mas hoje, os demi-humanos haviam trazido seus prisioneiros do Reino Sacro para os muros externos do distrito de Lloyds, onde Neia havia sido designada. Se eles tivessem arqueiros habilidosos ou lançadores presentes, eles poderiam ter lançado um ataque, mas eles infelizmente não tinham ninguém assim por perto. Neia estava confiante em derrotar os demi-humanos se ela usasse o arco do rei feiticeiro. No entanto, um ataque precipitado poderia desencadear o confronto derradeiro. Isso levaria a uma batalha de 10.000 contra 40.000, e eles teriam que abrir os portões da cidade se quisessem salvar os prisioneiros. Uma vez que os portões fossem abertos, as forças demi-humanas certamente entrariam como uma avalanche. Tal coisa não poderia acontecer, e assim tudo o que eles podiam fazer era ficar de fora e assistir. Havia menos de 20 cativos. Eles eram compostos de homens e mulheres, adultos e crianças, mas não havia pessoas velhas entre eles. Todos os prisioneiros estavam nus e cobertos de cicatrizes e contusões. Assim que o povo do Reino Sacro começou a pensar que eles haviam sido trazidos como garantia para algum tipo de negociação, uma tragédia se desenrolou. Os demi-humanos começaram a matar os cativos. Um demi-humano que parecia ter cerca de 3 metros de altura decapitou um prisioneiro e depois levantou a cabeça decepada de cabeça para baixo. Neia tinha visto claramente como a terra tinha bebido as vastas quantidades de sangue vermelho fresco que fora derramado sobre. Depois disso, os demi-humanos começaram a destrinchar os cadáveres dos prisioneiros. Neia tinha visto seu pai processar carcaças de animais antes. No entanto, a visão de tal coisa acontecendo aos seres humanos deu um poderoso golpe à psique de Neia. Depois disso, os demi-humanos comeram os cativos um após o outro, enquanto ainda estavam frescos. A parte mais cruel foi observar como algumas pessoas foram comidas vivas. Mesmo agora, as orelhas de Neia ainda escutavam o choro de uma criança enquanto um demi-humano mastigava sua barriga. Foi acompanhado pelo som de suas entranhas sendo arrancadas. Felizmente, Gustav tinha sido sábio o suficiente para impedir remédios de segui-lo, sob o pretexto de proteger o príncipe. Certamente, eles estariam lutando agora se ela tivesse visto algo assim. Neia suspirou profundamente, depois tomou outro gole de água e se forçou a engoli-lo. Ela tinha ouvido alguém dizer que seria melhor vomitar se a pessoa estivesse nauseada, mas dado que ela estava indo para o quarto do rei feiticeiro, seria desrespeitoso chegar impregnada com o fedor de vômito. Depois de checar o hálito várias vezes, Neia parou diante da porta do quarto do rei feiticeiro. Não havia ninguém em nenhum dos lados da porta. Agora que a cidade tinha sido cercada pelos demi-humanos, não havia ninguém para proteger ou melhor, ficar de olho no rei feiticeiro. Neia bateu na porta para indicar sua presença para a pessoa dentro. Vossa Majestade, eu sou a escudeira Neia Baraja. Posso entrar? Entre. Depois de receber permissão, Neia entrou em silêncio pela porta. A mobília era simples, já que os demi-humanos tinham destruído a maior parte. Mesmo assim, ainda era mais do que qualquer outra pessoa na cidade tinha. O rei feiticeiro estava de costas para Neia enquanto olhava para fora da janela. Parece um pouco caótico do lado de fora, se levado em conta o tanto de pessoas circulando. Estamos cercados há 4 dias, mas hoje está mais ruidoso que o primeiro dia. Isso significa, há sinais de que o inimigo está se preparando para atacar. O rei feiticeiro não mostrou intenção de participar dessa batalha, simplesmente permanecendo em seu quarto sem se intrometer. Ele nem sequer apareceu para a reunião estratégica quando o exército demi-humano começou a espalhar-se em volta da cidade. Naturalmente, a liderança do Exército de Libertação não tinha ficado feliz com isso, mas eles acharam muito difícil perguntar qualquer coisa sobre o rei feiticeiro depois que ele disse, depois de levar em consideração assuntos futuros, você não acha que seria ruim se o rei de outra nação enfiasse o nariz em seus assuntos? Neia receberá ordens para participar de várias reuniões em seu lugar. Este era o plano do Exército de Libertação para compartilhar o que eles sabiam com o rei feiticeiro, e Neia aprovou isso. No entanto, isso levou Neia a testemunhar a tragédia que se desdobrou anteriormente. Não, os demi-humanos não fazem grandes jogadas assim. Mas, os demi-humanos,
Como eu vou colocar isso? Talvez eles estejam tentando fazer uma demonstração de força, então suas posições mudaram um pouco. Entendo. Nesse caso, esse impasse só continuará por mais algum tempo, não? Os demi-humanos estão tentando abalar suas tropas e enfraquecer o moral delas. Pense nisso. Acha que essa batalha pode ser vencida? Não. Neia ansiava por dizer isso. Para começar, havia uma grande diferença na força respectiva de suas tropas. 10.000 humanos contra 40.000 demi-humanos. Mesmo esse número de 10.000 incluía a todos, tanto idosos quanto crianças. Além disso, eles ainda não haviam se recuperado totalmente das feridas físicas e mentais e do cansaço que haviam sofrido nos campos de prisioneiros. Mesmo que os defensores normalmente tivessem a vantagem durante um cerco, isso só se aplicava quando ambas as forças militares eram equiparadas. Quando se comparava o demi-humano médio a um humano comum, o último era tão fraco que até compará-los parecia um ato tolo. No máximo, as únicas pessoas que poderiam estar em pé de igualdade com os demi-humanos eram os paladinos, os sacerdotes e os soldados profissionais, mas eles não tinham muitos. Comparado com o exército de 40.000 soldados que estavam enfrentando agora, era tão inútil quanto tentar apagar a respiração de fogo de um dragão com um balde de água. Ainda assim, não se pode dizer que esta era uma batalha totalmente invencível. Havia uma pessoa que podia derrotar as hordas de demi-humanos sozinha, mesmo sem contar o rei feiticeiro. Assumindo que a exaustão física e golpes de sorte do inimigo não fossem um fator, a paladina mais forte do Reino Sacro, Remédios Custódio, poderia ficar encarregada de cerca de 40.000 demi-humanos e matar todos eles. No entanto, não se pode dizer que não existissem indivíduos poderosos no exército demi-humano capaz de enfrentar Remédios de igual para igual. De fato, era muito provável que existissem tais seres por lá. Neia relembrou o grandioso rei Buzer, o demi-humano que anteriormente governara esta cidade. Mesmo tendo o rei feiticeiro matado como se ele não fosse nada além de uma pilha de lixo, isso foi simplesmente porque o rei feiticeiro era incrivelmente poderoso. Buzer era esmagadoramente forte por si só. Neia não poderia ter feito algum dano nele, independentemente do quanto tentasse. Reis assim podem ser iguais a Remédios, ou até mesmo superiores. Eles eram todos muito fortes na estimativa de Neia, então ela não podia julgar com precisão o resultado de um confronto entre dois seres poderosos. Além disso, o esgotamento físico tinha que ser levado em consideração se estivesse sendo realista. Por mais fortes que fossem, ninguém poderia escapar do espectro da fadiga. A magia poderia aliviar brevemente, mas a fadiga continuaria a se acumular uma vez mais. Mesmo depois de matar um exército de 10.000, Remédios ainda poderia ser atacada em um momento de exaustão e fraqueza e ser morta por um demi-humano mediano. Afinal, a quantidade tinha uma qualidade própria. Entretanto, se houvesse algum ser que pudesse derrubar essa lógica, os olhos de Neia foram para o grande governante que ainda estava de costas para ela. Essa pessoa seria uma força absoluta, uma entidade transcendental, Overlord. Ele não era outro senão o rei feiticeiro, Ainzo Algon. Quando Neia olhou para suas costas, de repente percebeu que ainda não havia respondido à pergunta do rei feiticeiro, e ela falou apressadamente. Eu não tenho certeza. O pânico a fez exclamar mais alto do que o habitual e ela corou antes de continuar em um tom normal. Então, eu farei o meu melhor para descobrir. O rei feiticeiro parecia completamente indiferente a isso e fez outra pergunta. Entendo. Então, aprendeu algo novo sobre o inimigo? Chegou a verificar a presença do Jaldabaoth. A situação neste fronte não mudou nos últimos dias. Nós ainda não avistamos Jaldabaoth entre as forças demi-humanas. Isso dificulta as coisas. Pode ser muito difícil para mim ajudá-los nessa defesa. Afinal, eu preciso reabastecer a mana que usei. Devo considerar a possibilidade de que seu plano seja privar-me de mana antes de agir. Mas é claro, todos estão plenamente conscientes da opinião de Vossa Majestade. Durante uma reunião de estratégia, alguém havia dito uma vez que havia avistado um demônio que parecia Jaldabaoth, mas quando Neia disse que precisava se certificar, essa pessoa imediatamente dissera que provavelmente estava enganada. Dado o clima no ar, ficou claro que todos os presentes, com exceção de Neia, planejavam envolver o rei feiticeiro nos combates espalhando falsos relatos da presença de Jaldabaoth. Eles podem desprezar os mortos-vivos, mas mentir para o rei de uma nação significa que eles não têm integridade moral. Mesmo quando recuados, não seria apropriado dar seu melhor para alguém que deve ser respeitado. Nesse caso, o que você acha da movimentação dos demi-humanos? Sim, os demi-humanos já estavam se concentrando no portão oeste, mas agora eles dividiram suas forças e estão enviando algumas de suas tropas para o outro, o portão leste. Acreditamos que estão prestes a agir, provavelmente se preparando para um cerco. Isso quer dizer que já passou tempo suficiente para que eles terminem de construir armas de cerco, então?
Bem, isso é provavelmente uma coisa boa. Afinal, o inimigo não está tentando matar vocês de fome. Neia não sabia dizer se era algo bom ou ruim, mas eles não teriam resposta às táticas de privação alimentícia se esse fosse o caso. Se os demi-humanos atacassem em um campo aberto, eles seriam prontamente aniquilados devido à esmagadora vantagem da oposição na força militar. No entanto, se eles estivessem lutando por trás da proteção dos muros da cidade, não seria uma batalha tão desigual. Claro, isso apenas seria ir de probabilidades incrivelmente ruins para chances muito ruins. Claro, isso também pode ser devido ao fato de que os demi-humanos não estão cientes da situação de nossos mantimentos. Então, novamente, é mais provável que eles simplesmente não se importem com uma cidade pequena como essa. Bem, os demi-humanos realmente conquistaram a linha da fortaleza que vimos quando entramos no Reino Sacro, então seria razoável eles terem uma cidade pequena como essa em baixa consideração. Se você lhes fazer passar por dificuldades durante a defesa e fazê-los sentir que um cerco é para sua desvantagem, isso vai acabar com a batalha. Depois disso, vocês terão uma luta muito difícil pela frente. Parecia que o rei feiticeiro acreditava que eles teriam que vencer essa batalha invencível antes que a verdadeira batalha começasse. Vossa Majestade, posso perguntar sua opinião sobre como o senhor acha que a situação vai se desenvolver? Desenvolvimentos futuros, Honestamente, eu não sei. Na verdade, pode-se dizer que vocês perderam por serem forçados a se esconder dentro da cidade. Abrigando-se em uma cidade é tipicamente feito sob o pretexto de que os reforços chegarão. Ou isso, ou o inimigo está operando sob um limite de tempo ou algo similar. Mas no caso de vocês, estão simplesmente defendendo uma cidade em território inimigo, então suas chances de vitória são desesperadoramente pequenas. Ainda assim, conseguimos enviar os nobres que libertamos para o sul antes disso, por isso não podemos dizer com certeza que nenhuma ajuda chegará. Neia poderia ter dito aquelas palavras, mas sabia em seu coração que não deveria contar com reforços. Os exércitos do sul precisariam romper as forças da aliança demi-humana, bloqueando seu caminho para alcançar a localização de Neia, e mesmo se fizessem isso, ainda haveria um exército de 40.000 demi-humanos para lutar. Lutar repetidas batalhas seria um enorme dreno em sua força de combate. Seria mais sensato abandonar as 10.000 pessoas nesta cidade. Isso seria bom. Parece que o rei feiticeiro não acreditou nem por um momento. Mas isso era apenas esperado. Dadas as circunstâncias, quem poderia mudar as coisas sem sacrificar ninguém? Neia dissipou a crescente ideia em sua cabeça. Sua Majestade está aqui para lutar contra Jaldabaoth, portanto, não é permitido diminuir suas chances de vitória ao deixar que desperdice mana de maneiras não relacionadas ao seu objetivo. Levaria um tempo até que eu possa mais uma vez lançar a magia de teletransporte que eu usei nos orcs, mas eu ainda posso conjurar a magia que ocasionalmente uso para retornar ao reino feiticeiro mais algumas vezes. Levar algumas dúzias de pessoas comigo não seria um problema, mas eu acho que você não pode decidir quem deve ou não deve ser enviado. Eu sou grata por sua compreensão, Vossa Majestade. Talvez fosse melhor pedir ao rei feiticeiro que pegasse o príncipe Caspond e fugisse, mas essa jogada teria mérito duvidoso. Quando um rei de outra nação estava disposto a se comprometer com uma luta para enfrentar um demônio terrível, ter um membro da própria família real implorando implacavelmente a alguém para tirá-lo do campo de batalha seria totalmente vergonhoso. Assim que Neia estava refletindo sobre essa informação, o rei feiticeiro se virou para ela pela primeira vez desde que ela entrou no quarto. Os pontos vermelhos de luz em suas órbitas vazias pareciam diretamente apontados para Neia. Mesmo que no passado eles a tenham assustado, Neia se acostumara agora, e ela passou a achar que eram bastante atraentes. Isso é o que eu acho, senhorita Baraja. Nós acabamos em um confronto com as forças inimigas por causa da estupidez da liderança do Exército de Libertação. Tal situação não pode ser alterada pelos esforços de uma única escudeira. Que tal se concentrar em sua segurança pessoal, em vez de se centrar no quadro geral? Você entende que minha nação aceitará sua fidelidade, se você estiver disposta a dar. Dado que você foi treinada como uma paladina, tenho certeza que será capaz de exercer plenamente seus talentos no meu país. Neia não sabia como responder e hesitou. Mesmo ficando grata que o rei feiticeiro estava preocupado com ela, ela tremia de medo ao considerar o que poderia perder se aceitasse a proposta do rei feiticeiro. O sacrifício que seus pais fizeram. Seu amor por sua cidade natal. Ela pode nunca ser capaz de retornar à nação natal. Ela se lembrou de vários amigos que fizera. Muitas coisas giravam na frente dos olhos de Neia e desapareciam uma após a outra com um puff, mas entre elas havia algo que se recusava a quebrar, que permanecia até o fim, em outras palavras, a coisa mais importante. Ela era um membro do corpo de paladinos. Embora ela ainda não soubesse o que era justiça, era a única coisa que Neia podia dizer com o peito estufado e a cabeça erguida.
Como cidadã do reino sacro, sinto que sou obrigada a salvar o maior número possível de pessoas. Isso porque salvar os desamparados, salvar os que sofrem é senso comum. O rei feiticeiro de repente parou de se mover, como se tivesse sido congelado no tempo. O rei feiticeiro murmurou para si mesmo e depois acariciou o queixo. Parece que as palavras de Neia ressoaram dentro do rei feiticeiro, pois ele a observou mais uma vez. Foi apenas um comentário descartável, e Neia se viu mexendo-se desconfortavelmente. Eu estou certo em dizer que quando os demi-humanos atacarem, você será colocada nos muros perto do portão oeste, no lado esquerdo da cidade. É um lugar muito perigoso, e contar comigo para salvar-lhe será um erro, sabe disso. Eu sei muito bem disso. Neia era habilidosa em arco e flecha, e dado que ela tinha sido designada para um local de suma importância, não havia dúvida de que seria morta em combate. Mas já que estaria indo para o campo de batalha, ela se preparara para a morte. Ela apertou os lábios e Neia olhou o rei feiticeiro nos olhos. Ah, esse olhar! Eu gosto desse olhar. Os murmúrios autodirigidos do rei feiticeiro fizeram Neia corar. Mesmo que o rei feiticeiro provavelmente não tenha dito nada demais, ouvir alguém que ela respeitava dizer que gostava dela causou um grande impacto. Nesse caso, vou emprestar-lhe algumas coisas, senhorita Baraja. Espero que faça bom uso delas. Houve um voxos quando algo de repente apareceu do nada. O mesmo pensamento cruzou sua mente quando o rei feiticeiro havia retirado o arco na carruagem, mas a magia realmente era uma coisa surpreendente. Neia tinha visto o item mágico, uma armadura, que surgira do nada. Era uma armadura que parecia uma carapaça verde, que o falecido grandioso rei Buzer tinha usado. Isso é. Esta armadura deve ser útil, quero dizer que irá garantir a sua segurança. A armadura era muito grande para Neia, suas dimensões seriam bastante consideráveis para qualquer ser humano. No entanto, dado o que Neia sabia sobre armaduras encantadas, não seria um problema se ela provasse. A armadura comum precisaria ser alterada por um ferreiro para se adequar ao biótipo do usuário. No entanto, havia um limite para o quão longe essas alterações poderiam ir. Uma armadura muito grande simplesmente não poderia ser redimensionada o suficiente para se adequar a um biótipo pequeno. No entanto, para uma armadura mágica isso era diferente. Qualquer um poderia usá-la, independentemente do sexo ou raça, desde que não houvesse restrições especiais ao seu uso. Se as mudanças não fossem muito drásticas, a armadura ajustaria automaticamente sua forma para se adequar ao seu usuário. Poder-se-ia até ter um gigante usando uma armadura que antes não era maior do que o seu próprio polegar, mas a durabilidade da armadura mágica variava com os materiais com os quais era feita. Uma armadura do tamanho de um anel seria facilmente danificada se fosse submetida a ataques mágicos, ácidos ou ataques especializados em fender equipamentos, e isso reduziria muito a potência dos encantamentos sobre ela. Não havia caminho fácil, e os chamados atalhos geralmente não davam certo. Mesmo assim, a armadura de Buzer provavelmente era bem resistente, já que era desse tamanho mesmo sem ninguém a usar. Além disso, vou lhe emprestar mais 3 coisas. O rei feiticeiro entregou pessoalmente esses itens para Neia: uma tiara, manoplas e um colar. Alguma delas é redundante com o seu equipamento pessoal? Não mesmo. Para começo de conversa, nem itens mágicos eu tenho. Excelente. Agora, explicarei brevemente como usar esses itens. Como o nome indicava, a argola da vontade de ferro defenderia a mente contra charmes, medo e outros ataques mentais. Ainda assim, enquanto a tiara tornava a pessoa imune a ataques mágicos, isso só podia fortalecer a resistência do usuário contra ataques derivados de habilidades especiais. Outra coisa que ela tinha que notar era que a tiara também anularia efeitos mágicos benéficos. As manoplas eram manoplas de tiro com arco. Contando todas as magias do mundo, havia algumas que só poderiam ser usadas se o lançador possuísse habilidades de tiro, razão pela qual o rei feiticeiro havia feito aquele item. No entanto, o rei feiticeiro havia abandonado essas magias depois de fazer aquele item, por isso, as manoplas eram inúteis para ele. Estavam definhando no inventário até agora. Finalmente, o colar era um item que consumia mana para lançar a magia divina de 3º nível recuperação pesada. Alguém poderia usá-lo indefinidamente, contanto que possuísse mana suficiente, porém, consumiria mais poder mágico do que lançá-lo diretamente. Considerando as escassas reservas de mana de Neia, era melhor que ela considerasse um item de uso único. Portanto, ela teria que pensar cuidadosamente sobre quando melhor usá-lo. Este item não havia sido feito pelo rei feiticeiro ou seus antigos companheiros, simplesmente gostou da aparência e comprou de algum lugar. Certamente, um olhar mais atento revelou que o colar era de acabamento delicado. Parecia uma deusa segurando uma esmeralda. De fato, foi uma obra de arte muito atraente.
Neia olhou para esses itens valiosos e depois sacudiu a cabeça em negação. Eu sinto muito, Majestade, mas não posso aceitar esses itens. Os itens mágicos que o rei feiticeiro oferecia eram definitivamente os equipamentos de primeira qualidade. No entanto, o que aconteceria se Neia morresse enquanto os usasse? Esses itens cairiam nas mãos dos demi-humanos e acabariam fortalecendo os demi-humanos. Mesmo que eles não caíssem nas mãos dos demi-humanos, o que aconteceria se o cadáver desaparecesse durante o caos da batalha e seu equipamento desaparecesse com ela? Mais precisamente, Neia já possuía o arco que o rei feiticeiro lhe concederá, então como ela poderia ficar insatisfeita com isso e aceitar mais coisas dele? Falando nisso, ela deveria devolver o arco para o rei feiticeiro antes de ir para a batalha. Por que diz isso? Esses itens serão úteis para você nos combates vindouros, não serão? Afinal de contas, você é do tipo guerreira e não tem mana, então talvez nem consiga usar a habilidade desse colar. Por que não o pega e experimenta? Neia confessou sua inquietação em resposta à pergunta do rei feiticeiro. O rei feiticeiro ouviu suas palavras e simplesmente sorriu. Que tal isso? Vá para o campo de batalha com a determinação de trazer esses itens de volta para mim, não importa o custo. Neia estava decidida a fazer exatamente isso o tempo todo, mas a determinação sozinha não conseguia romper sua inquietação. Depois de ouvir sua resposta, o rei feiticeiro acenou com a mão de forma magnânima. Oh, apenas pegue-os. Eu tenho magias que podem localizar itens mágicos. Eu posso encontrá-los mesmo se estiverem perdidos. Mesmo? Sim, isso mesmo, tudo bem, não precisa ficar de cerimônia. Faça uso deles. Se o rei feiticeiro pudesse fazer expressões faciais, ele provavelmente teria sorrido. Esses pensamentos passaram pela mente de Neia enquanto ela ouvia suas amáveis palavras. Agora que ele os ofereceu com tanta sinceridade, rejeitá-los seria um ato de grosseria. A ideia de aceitar sua boa vontade guerreou com o desejo de pedir desculpas por incorrer em uma perda para o reino feiticeiro. Esses pensamentos rodaram na mente de Neia. Bem, você pode me fazer uma promessa. Uma promessa de devolvê-los para mim depois. Volte com vida. Esse era o significado por trás daquelas palavras, e elas umedeceram os cantos dos seus olhos com lágrimas. Apenas seus pais a trataram com tanta gentileza antes. O reino feiticeiro é abençoado por ter um soberano tão misericordioso. Enquanto Neia pensava isso, ela mordeu o lábio e abaixou a cabeça. Muito obrigada. Eu juro que vou devolvê-los. Uhum. Ela levantou a cabeça e enxugou as lágrimas. Ela não podia vestir a armadura aqui depois disso. No entanto, colocar as manoplas, colar e tiara não deve ser um problema. Ela começou apertando o colar em volta do pescoço. No momento em que ela colocou, ela imediatamente entendeu as habilidades do item mágico e como usá-las. Era como se o item fosse uma parte dela, e usá-lo era tão natural e sem esforço quanto usar seus próprios membros. O próximo foi a tiara. No entanto, ela não sentiu nada de especial quando a colocou. Ainda assim, de acordo com a explicação anterior, ela provavelmente entenderia quando a hora chegasse. O último item foram as manoplas. Ao contrário dos outros, ela podia sentir claramente a diferença. O poder percorrendo seu corpo. Parecia muito com a vez que ela tinha se fortalecido quando lançaram magia sobre ela. Seus músculos pareciam ter dobrado de tamanho de repente e seus movimentos eram mais rápidos e precisos. Além disso, ela conseguia distinguir detalhes minúsculos, e até mesmo seu condicionamento cardiovascular melhorará. Ela se sentiu cheia de energia. Era como se todos os aspectos de suas habilidades físicas tivessem melhorado. Isso é incrível. A força obtida através do treinamento se acumulava lentamente, então foi difícil perceber. No entanto, ela podia sentir claramente o aumento intenso de suas capacidades físicas. Mais surpreendente foi o fato de que ela não sentiu nenhum constrangimento em controlar seu corpo, dadas as diferenças entre seu eu anterior e presente. Magia é realmente incrível. O rei feiticeiro deu de ombros quando ouviu Neia reagir com admiração. Isso é verdade. Na verdade, fiquei bastante surpreso com as magias utilitárias. Por isso, o senhor quer dizer, magias que podem criar açúcar, pimenta e gelo. Depois, há magias que podem até criar minérios, embora não sejam muito eficientes em termos de mana. Algumas cidades também dependem de magias utilitárias para suplementar seu suprimento de água. Parece que as magias utilitárias estão intimamente ligadas ao desenvolvimento da cultura mundial. É assim então? Por que um grande lançador de magia como o Rei Feiticeiro se surpreenderia com tais magias triviais? Ainda assim, deve fazer sentido, dado que o Rei Feiticeiro disse isso. E, de fato, as magias de utilidade tinham sido de grande conveniência em muitos lugares, a vida cotidiana poderia ser inviável sem tais magias. Além disso, existem aqueles esgotos que usam slimes. Ou melhor, coexistem com eles. Estou me desviando do ponto.
Senhorita Baraja, não me dê atenção e volte ao seu trabalho. Na verdade, não havia tarefa mais importante do que ficar na companhia do rei feiticeiro. No entanto, também era verdade que eles não tinham mão de obra, e Neia tinha um número surpreendente de coisas para fazer. Embora essas tarefas fossem em grande parte relacionadas à guarda, algo que qualquer um podia fazer, ainda eram muito importantes. Muito obrigada, Vossa Majestade. Eu prometo que vou voltar viva. Ah, se as coisas ficarem feias, fuja para o leste. Com toda a probabilidade, esse é o único lugar onde você pode ter uma chance de sobreviver. Neia pegou a armadura de Buzer e fez uma reverência antes de sair.